Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é conjuntura política e mídia. Fazer análise de conjuntura ou acompanhar o cenário político no Brasil tornou-se uma questão desafiadora no momento, porque a configuração das forças que comandam o país muda a cada instante. São os três motores internos responsáveis por essa mudança acelerada da conjuntura: a crise econômica, a crise política e o avanço do processo de investigação do Lava Jato. O programa de hoje será dedicado à análise da conjuntura e como a mídia impressa, falada, televisionada e a mídia alternativa tem feito essa cobertura, né? O nosso convidado é o professor Virgílio Caixeta Arraes, que é professor da UNB e que está em Belo Horizonte participando de um seminário organizado pela APUB sobre mídia, docência e cidadania. E nós aproveitamos a vinda do professor a Belo Horizonte para fazermos exatamente a entrevista sobre esse tema, porque nada melhor de uma pessoa que, trabalhando em Brasília, conhece e acompanha melhor a conjuntura propriamente no país. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Fazer análise de conjuntura é sempre uma arte difícil, desafiadora. O que há de novo na análise de conjuntura nesse momento, professor? É a velocidade com que novos dados chegam à população através dos meios de comunicação. É algo bem distinto do que se passou, por exemplo, na época do período Collor, ou mesmo na época do presidente Goulart ou do presidente Vargas. E há uma certa ansiedade da população, em função da crise econômica, em acompanhar com mais atenção esta crise política. É possível acompanhar a crise por mais jornais, televisão, rádio, ou mesmo a mídia alternativa? É praticamente hoje impossível acompanhar e ter, digamos, uma visão geral do que acontece na conjuntura, não é isso, professor? Há um risco de dispersão relativamente grande em função exatamente do grande fluxo, e nem sempre os analistas têm o tempo necessário para refletir com serenidade e fazer, digamos, uma análise balanceada, né? sem muita afoiteza, digamos, né? Sim. Em alguns momentos corre-se o risco quase de parecer como se fosse uma disputa esportiva. Perfeito. Né? Que lado vai ganhar ou perder, e daí a importância... Uma Fórmula 1, numa velocidade Uma incrível. Fórmula 1, exatamente. Daí a importância, né, dos historiadores, dos cientistas políticos, dos sociólogos, de buscar mais o longo prazo, né, e nesse sentido chegar até mais pormenores das questões e apresentar à população, né? Então, além da velocidade, a singularidade dessa crise seria também derivada da combinação de uma crise política e uma crise econômica? Sim, um alimenta o outro. Sim. Né? E mais grave ainda que a econômica é a crise política. Sim. E aí, ao predominar a crise política, como caracterizá-la, professor? A crise política basicamente decorre da falta de confiança, num primeiro momento, de determinados segmentos da população, normalmente os mais abastados, mais privilegiados, né, no ramo da indústria, setor financeiro, setor agrícola. Isso vai chegando à classe média, né? Então, o governo hoje, né, tem índices de popularidade muito baixos, né, não consegue coordenar a administração do país no médio e no longo prazo. É um governo que se contenta em se equilibrar no dia a dia. E um dos efeitos dessa falta de confiança política se reflete na atividade econômica. Sem visão de médio e longo prazo, por exemplo, quem vai investir? Sim. Hoje, na verdade, a situação é a oposição. Uma está tentando o impeachment e a outra evitar o impeachment. Exato. Não se vê, digamos, um outro horizonte além desse. Isso, é uma disputa no dia a dia em que cada uma das partes deseja que outro ator entre em cena para se colocar aquele que está no ringue, digamos, fora desse palco, né? Então falava-se primeiro na saída da presidente Dilma
depois do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e agora a do líder do governo, o senador Delcídio. Que nós vamos trabalhar no terceiro bloco, né? E a crise econômica, como caracterizá-la, professor? Bom, pela perda, né, de segmentos importantes da economia, como na indústria, por exemplo, né? O arroxo salarial, que já faz parte do cotidiano da maior parte dos brasileiros, o aumento progressivo do desemprego. Isso é muito ruim, porque às vezes são jovens que estão estudando, estavam se dedicando a alcançar um maior grau de conhecimento para poder se inserir no mercado de trabalho num patamar, né, com mais qualidade, e muitas vezes se veem obrigados a interromper isso e disputar emprego até às vezes com outras pessoas da família, né? Às vezes com os pais, com os irmãos mais velhos, né? E é uma situação difícil de se sair, porque quem vai agora arriscar, né, se o próprio governo, com juros tão altos, oferta um retorno no curto prazo muito maior? Por onde articular a saída da crise? Pela economia ou pela política? Pela política. Pela né? política. A política é o campo de transformação da sociedade, de modo que o atual governo tem uma responsabilidade muito grande, tanto pelo aprofundamento da crise, que não começou propriamente no Brasil, vem de fora, mas pela falta de habilidade para tentar minorar, né, os efeitos desse baque. E sem estabilidade política não há tranquilidade econômica. Então, primeiro, sair da crise política. Perfeito. No segundo bloco, nós começamos a analisar como viabilizar a saída da crise política. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é conjuntura política e mídia. No primeiro bloco, nós situamos o caráter inusitado dessa conjuntura, que muda com uma rapidez e uma velocidade muito grande e que também combina crise econômica com crise política. Já deixamos no ar como sair da crise política, professor. Bom, é necessário que as investigações avancem, né, que os políticos, enfim, comprovadamente envolvidos, né, em práticas nefastas sejam afastados, né, de maneira que o país possa voltar, né, ou reencontrar ao caminho digamos, da tranquilidade para poder, enfim, para poder reduzir no maior prazo possível esse déficit social que cada vez é maior. E isso não é bom para a democracia, né? A soma da crise política é crise econômica, desemprego, inflação alta, recessão, pode desembocar, digamos, numa crise social? A crise social, ela já está presente, né? Porque nesses quase 20 anos de social-democracia e trabalhismo, o que se fez foi, digamos, pequenas reformas, né? Não se mexeu na estrutura de um país que tem índices de desigualdade social bem extremos. Sim. Né? Nenhum dos dois partidos, ao chegar à presidência, teve ânimo, teve vontade de enfrentar isso, né? A ideia do desenvolvimento hoje, inclusive no Brasil, que implica a maior justiça social, é considerada uma questão secundária, lamentavelmente. Perfeito. E como a mídia tem feito a cobertura dessa conjuntura tão inusitada? Nunca houve muita simpatia pelo Partido dos Trabalhadores, né, na oposição e mesmo no poder, apesar de todas as concessões feitas nesses anos todos, né? De modo que é um fator de auxílio a menos para o governo, diferentemente de outros que contavam com uma simpatia ainda que velada dos principais meios de comunicação. Este não conta, de sorte que
fica mais difícil ainda para ele se comunicar com a população ou mostrar, digamos, o seu próprio lado, né? Isso seria mais válido para a mídia tradicional, a televisiva e impressa, ou também para as alternativas, professor? Para a mídia tradicional. Né? E quanto às alternativas, como é que elas têm operado? Elas operam com exceções, né, de forma muito apaixonada, né, o que faz com que o chamado internauta, né, tenha dificuldade de encontrar uma análise ou uma reflexão mais equilibrada, né? As mídias digitais proporcionam isso, né? Essa paixão por um dos lados, né? Como se fosse muitas vezes times de futebol. Claro. Né? E isso, de certa forma, também é um reflexo da despolitização da sociedade. Né? Então, elas são importantes e o que se espera é que as pessoas procurem ver os dois lados, inclusive. Essa é a grande inovação das mídias digitais. Que finalmente, como é que se poderia fazer um balanceamento entre a mídia tradicional, que pende pela sua análise para um lado, e as mídias alternativas que pendem para um outro? Como chegar exatamente a um entendimento um pouco mais correto do que está acontecendo na conjuntura, professor? Alguns blogs, né, às vezes até de pessoas egressas da mídia tradicional, em função da experiência, em função muitas vezes de terem trabalhado em televisão, em jornais, conseguem trazer uma postura de maior equilíbrio. Sim. Né? Mas os blogs, muitas vezes até em função dos seus responsáveis, né, não terem tido, digamos, o convívio de redações, onde muitas vezes a pluralidade de opinião aparece, ou nas próprias televisões, ainda que nem sempre possa ser veiculada. Diversificação, né, das fontes. A diversificação das fontes, né? Experiência de jornalismo, a experiência, né? A maturidade. Então, o que se lamenta hoje é que, ao se transformar a política como se fosse uma disputa esportiva, as pessoas só leem ou buscam sites ou blogs ou portais cujas opiniões são as mesmas que aquela pessoa. Da sua torcida, não sai da... Exatamente, da torcida. O Brasil está refém do Lava Jato, professor? Eu diria que o Brasil está acompanhando a Lava Jato como era a audiência das novelas antigamente. Todo dia as pessoas ficam na espera do próximo capítulo. Do próximo capítulo. Pois é. Como interpretar a prisão do senador Delcídio do Amaral? É um componente novo nessa história, tanto da perspectiva da Lava Jato quanto da crise política, mas começando pelo processo do Petrolão, professor. Sim, é um elemento importante porque é um senador de bom trânsito, ele veio do PSDB e hoje está no PT, né, e ele era exatamente destacado por conta da capacidade política de circular em diversos meios, né, dentro do Congresso. E agora, com a prisão dele, há de se aguardar o desdobramento. Não é? Como é que vai ser a postura dele nos próximos depoimentos e o que as autoridades policiais e judiciais já têm, que nem sempre a população ainda sabe. Né? Muitas vezes como um jogo de xadrez. Há de se ter paciência, né, para ver quais serão as próximas movimentações. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos continuar explorando as consequências políticas da prisão do senador Delcídio do Amaral e também do banqueiro André Esteves, porque isso vão agregar fatos novos, tanto na dinâmica política, na dinâmica econômica e também no processo do mensalão. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.
Bem-vindos ao terceiro bloco. O nosso tema é conjuntura política e mídia. No segundo bloco, damos mais a ênfase da relação da mídia, como a mídia cobre exatamente a conjuntura política. E já iniciamos, na verdade, a análise da prisão do senador Delcídio do Amaral e as suas consequências, não no mensalão, como encerrei o bloco, mas, sobretudo, no Petrolão. Porque até agora se falava que nas delações premiadas eram só ilações que se fazia. No caso das gravações do senador, fica muito clara exatamente tanto o propósito de intervir no processo judiciário, quanto no sentido também de comprometer a soberania, vou falar a palavra forte, do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos casos que são da sua competência. Nós estamos face ao desespero, ao delírio, ou é o realismo político, professor? Eu diria que chegamos a um ponto realmente que os sentimentos afloram de modo bem mais intenso. Há um certo desespero político, né? Porque é uma novela que não se encerra, né? Todo dia, ou quase todo dia, há uma informação que abala a confiança da sociedade nos meios políticos, né, tradicionais. Então, é possível que o comportamento do senador, à medida que as investigações avancem, encontre similaridade em outros parlamentares também. Perfeito, perfeito. Além disso, o envolvimento de ministros deu um alinhamento no Supremo Tribunal Federal que antes a opinião pública achava que eles estavam divididos, alguns favoráveis ao processo judicial conduzido de uma forma competente pelo juiz Sérgio Moro, e outros estavam, com certo sentido, um certo pé atrás. Esse envolvimento pelo senador dos ministros do Supremo deu um alinhamento importante que dá mais legitimidade ao processo judicial que o Sérgio Moro está conduzindo. O senhor também acha isso? Sim, as instâncias superiores têm respaldado, né, quase que a totalidade das manifestações da primeira instância, né, conduzidas pelo juiz Sérgio Moro. Então, há uma afinidade no judiciário diante de casos tão escandalosos, né? Ou seja, de se apurar e, ao final, punir quem realmente participou com afinco nisso, né? Perfeito. Uma outra decisão surpreendente foi a decisão do Senado, em voto aberto, autorizando a continuidade do encarceramento do senador Delcídio. Quer dizer, sim, nós estamos vendo aqui também uma maturidade do Senado que não está pensando muito corporativamente, não é isso, sim, professor? Já que há também outros políticos envolvidos, né? Diante da intensidade da crise, né, o Senado, nesse momento, resolveu se proteger, né? O desgaste perante a opinião pública seria ainda maior. E, nesse sentido, tomou a decisão do voto aberto e a consequência foi desfavorável ao senador Delcídio. Perfeito. Qual é a relação da prisão do Delcídio na relação do governo Dilma com o Congresso Nacional, especialmente o Senado, que era exatamente a casa que estava dando maior apoio a ela nessa conjuntura, não era isso? É um choque para o governo, né? Segundo alguns jornais, quer dizer, o governo passaria a considerar a questão do Delcídio como uma medida, um comportamento somente dele, né? E não como uma postura aí da atual equipe presidencial. Mas só os futuros desdobramentos, né, daí a vantagem que o historiador tem em relação muitas vezes ao jornalista, vão apontar se isso realmente foi uma medida isolada, próxima mais do desespero, ou se compunha a um quadro ainda maior com pessoas, digamos, de alta estatura política envolvidas também mais diretamente. Pois é, mas era líder do governo, com convívio com o vice-presidente, com a presidente e também com o ex-presidente Lula, não é isso? Sim, uma pessoa com trânsito político entre todos os partidos, inclusive a oposição, né? Sim. O que significa, digamos, a prisão dele do ponto de vista da crise?
Acrescenta-se mais gasolina já na fogueira, professor? Sim, ainda mais quando se chegava ao final do ano, já se pensando que a disputa pela destituição de cargo seria entre a presidente Dilma e o deputado Eduardo Cunha. E agora, com a prisão, ao menos temporária, né, do senador Delcídio, envolve-se também o Senado e vai se depender de como a defesa, né, do parlamentar vai se comportar nas próximas semanas. Né? De todo modo, espera-se uma maior tranquilidade em função daqui a alguns dias do recesso do parlamento, né? E do próprio judiciário por alguns dias. Né? Perfeito. A prisão do André Esteves desvenda outra vinculação financeira do Lava Jato? Sim, porque é uma figura, digamos, da vida privada de alto nível. É um banqueiro, né? As investigações até agora tinham sido centradas em figuras, digamos, de uma importância secundária, né? Haja vista que eram diretores, chefes de departamento, e agora então se sobe em termos de responsabilidade administrativa, né? E também é o que a sociedade espera, né? Não em referência propriamente ao banqueiro, mas que se há corrupção do lado público, tem que se investigar a participação de segmentos privados que se beneficiaram eventualmente, né, auferiram lucros expressivos com isso. Perfeito. Diante de tanta crise, tanta lama, professor, como pensar o Brasil a longo prazo? É difícil, né? Porque se precisa de serenidade e num momento como este de crise, né? É a situação em que na política, por exemplo, surgem os estadistas, né? E é necessário valorizar determinadas instituições para se pensar a saída disso, como segmentos da vida privada, como da pública, como as universidades, por exemplo. Perfeito. Vivemos a pátria educadora nas universidades, professor? Infelizmente, não. Ainda não. Ainda não. Mas temos esperança disso? Temos que ter. Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua participação aqui no programa. É uma honra recebê-lo aqui. Agradeço. Trouxemos a você, telespectador, mais uma reflexão sobre a crise, outros ângulos, essa última prisão do senador Delcídio do Amaral, líder do governo, que traz exatamente elementos novos, tanto na conjuntura política, quanto econômica e quanto no processo do Lava Jato. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia e nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.